Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo, sou servidor público e também professor da área de agronomia aqui da plataforma Soma. Pessoal, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, vai ser uma aula bastante dinâmica, porque nós vamos fazer uma revisão. Isso mesmo, é a nossa revisão de véspera do concurso público nacional unificado. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o eixo temático 4, as práticas de produção agropecuária no meio rural. Bom, antes de mais nada, eu quero te parabenizar. Parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns pelos teus esforços e pelos teus estudos. Eu tenho certeza que você vai colher os frutos do teu trabalho. Então não se preocupe, não fique ansioso. É comum nesse pós-prova, aliás, é comum pouco antes da prova a gente se sentir pressionado. Mas não se preocupe, você estudou bem, você fez a sua parte e tenha certeza que se tudo der certo, isso será o suficiente para que você conquiste aí a sua aprovação. Bom, eu selecionei alguns temas, alguns tópicos para que a gente pudesse trabalhar de uma forma rápida, de uma forma bem dinâmica. Afinal de contas, você já viu isso, você sabe disso, esse conhecimento você já adquiriu. Basta agora só dar uma relembrada nele. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa aula aqui, justamente trabalhando aí o eixo temático 4, as práticas de produção agropecuária no meio rural. Bom, antes de mais nada, quero deixar o meu Instagram também, @edivânio.agro. Fiquem à vontade para me seguir e também me contem depois como foi a prova. Pessoal, vamos lá. Olha, primeira coisa que eu quero deixar aqui com vocês é justamente, vamos falar um pouquinho sobre agroecologia e agricultura orgânica. O que seria a agroecologia? Vamos recordar, a agroecologia ela envolve não só questões que são exclusivamente de cultivo, mas também questões de aspecto social, pessoal, como por exemplo a própria interação entre as pessoas, entre as culturas, o solo, os animais, as tecnologias que podem ser ali adaptadas à agricultura, agricultura às vezes até para pessoas de baixa renda, né? E também tem aí com uma perspectiva de trabalhar até mesmo a paisagem. Então isso é agroecologia. E há uma integração ali na agroecologia, né, que vai levar em consideração o homem, a natureza e todas as suas relações. Pessoal, importante demais aqui, lembra do conceito aí que a agroecologia ela vai justamente integrar, é aquela agricultura integrada, justamente uma forma de agricultura integrada, onde se leva em conta ali homem, natureza e as suas relações. Isso mesmo, ela vai além de técnicas orgânicas de cultivo, ela inclui ali elementos ambientais e o próprio elemento humano. Praticamente a agroecologia é um modo de vida. Bom, e aí o que mais nós podemos falar aqui da agroecologia? Primeiro, lembra daquele conceito, a agroecologia, ciência que trata das interações entre agricultura, ecossistemas, mas também prática que visa uma produção sustentável de alimentos saudáveis e de forma justa. Bom, e aí qual que é a visão agroecológica? Na visão agroecológica, a Terra ela é considerada um sistema vivo e complexo. E dessa forma, vai haver ali diversidade de plantas, animais e também micro-organismos que apresentam interrelações ecológicas complexas. Isso mesmo, pessoal. Esse é um sistema complexo, fundamental, né? Dessa forma, considerar ali o conhecimento tradicional das populações, populações que cultivaram a terra por muitas gerações e também que desenvolveram ali técnicas de manejo adequado para cada região. Eu quero que você preste atenção aqui nessa imagem, porque nós temos uma visão linear e uma visão que não é linear. Deixa eu inclusive ampliar o slide para você. Uma visão linear e uma visão não
linear. Bom, nessa perspectiva, eu quero que você entenda o seguinte. Nesse contexto linear, nós temos o produtor que ele vai justamente fazer uso ali do agrotóxico. É simples isso. Ele olha e ele vê, na minha plantação eu tenho um inseto, eu tenho uma praga, eu preciso eliminar essa praga. Então ele tem uma visão muito simples do que ele precisa fazer. É algo linear. Vou usar um defensivo agrícola e eu vou acabar com esse inseto que está aqui na minha lavoura. E aí nós temos um contexto agroecológico, né? Uma perspectiva possível, né? Uma perspectiva mais complexa, que é realmente ali a praga, ela assume uma visão sistêmica. Então ela pode ser combatida não só através unicamente vamos utilizar um agrotóxico para combater esse inseto. Não, ela pode ser combatida por diversos outros meios, e aí essa imagem apresenta esse fluxo complexo aí. Pode haver ali um outro predador, como por exemplo um outro inseto, né? Pode haver ali uma ave, por exemplo, que ela pode se alimentar, e dentro desse contexto a ave ela também vai deixar no solo ali excrementos, né, que vão ser utilizados ali para o próprio solo, para a adubação do próprio solo. Então veja, na visão agroecológica tudo é um pouco mais complexo. Então, por exemplo, a galinha fornecendo aí o adubo, se alimentando de possíveis pragas que possam ocorrer ali na cultura, e deixando o adubo para que esse adubo possa ser utilizado na cultura de interesse. Então veja, a visão agroecológica é uma visão mais complexa, que leva em consideração outros fatores, além daquela visão linear comumente observada na agricultura convencional. Bom, o que mais nós precisamos falar sobre esse assunto? Princípios agroecológicos. Pessoal, bastante simples isso aqui. Quais são os princípios da agroecologia? É manter e cultivar diversidade, preservar e aproveitar a água, plantar e preservar as matas, manejar e construir um solo vivo, combater as pragas e as doenças de maneira natural e também garantir a segurança alimentar da família. Esses aí são os principais princípios agroecológicos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre agricultura orgânica. Isso mesmo, o que é agricultura orgânica? Bom, a Lei 10.831, lá de 2003, ela considera um sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante justamente a otimização dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e também respeito à integridade cultural das comunidades rurais, e tem por objetivo justamente a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica. Também busca maximizar ali os benefícios sociais, busca minimizar também as dependências de energias não renováveis, empregando sempre que possível métodos culturais, métodos biológicos e também métodos mecânicos, em contraposição ao uso ali de materiais sintéticos. Então, a eliminação de uso de organismos geneticamente modificados. Não se utiliza também na agricultura orgânica radiação ionizantes, e isso não vai ser utilizado em qualquer fase do processo de produção, seja ali desde o processamento, armazenamento, distribuição, comercialização e também a proteção ali naquele ambiente. Bom, dito isso, a gente precisa também falar agora um pouco sobre erosão do solo, que é um conceito, pessoal, que eu acredito que tem tudo para ser cobrado na tua prova de concurso público. O que vem a ser a erosão do solo? É justamente um processo natural que ele vai ser induzido, ele pode ser natural ou induzido, né, pela atividade humana, pelo qual o solo ele é deslocado e transportado de um local para o outro. Bom, geralmente isso vai acontecer ali por meio da ação da água ou do vento. Esse processo ele pode ocorrer de forma lenta
E aí, quando ele ocorre de forma lenta, a gente está falando aqui da erosão geológica, justamente porque as taxas de formação elas vão superar as taxas de remoção do solo. Então a gente entende o que? Erosão geológica é aquele processo construtivo, não vai ser influenciado pelo homem e, como a gente acabou de ver, as taxas de formação do solo vão superar as suas taxas de remoção. É justamente a erosão geológica que forma, né, a paisagem natural que a gente vê. Então é ela que dita ali os relevos, as paisagens naturais. E aí nós temos também a erosão acelerada, bastante importante, você precisa lembrar disso. A erosão acelerada justamente é um processo de desgaste do solo que vai ocorrer ali num ritmo mais rápido do que seria naturalmente esperado. Então, o nome já diz, a erosão acelerada ocorre num ritmo mais rápido e é frequentemente iniciado ou intensificado pela atividade humana. Atividades antrópicas vão intensificar esse tipo de erosão. Então, esse vai ser aí um processo rápido e destrutivo, iniciado pelo próprio homem. Nesse tipo de erosão, as taxas de remoção do solo elas vão superar a formação ou a gênese dos mesmos. Bom, pessoal, além disso, nós temos que entender quem são os agentes da erosão. Os agentes da erosão são a água, os ventos, a temperatura e também podem ser a ação biológica. A água, pessoal, ela é considerada aí de forma isolada um dos agentes erosivos mais importantes. E aí ela pode agir de duas formas. Ela pode agir desagregando através da força do impacto das gotas de chuva, que vão ali desintegrar as partículas do solo, e também vai agir ali como um agente transportador das partículas de solo, vai carregar essas partículas em suspensão durante o escoamento superficial. As enxurradas, né, são aqueles cursos d'água que vão ali carrear o solo. Então aqui nós temos o processo erosivo ocorrendo aí através da água. Aí nós temos também o vento. É importante destacar aqui que os principais agentes erosivos para as características do nosso país são a água e o vento. Não que os outros não sejam importantes, claro que eles são, mas para as nossas condições, água e vento são os mais importantes. O vento aí também, né, é capaz aí, é um poderoso agente erosivo, capaz de transportar grandes volumes de solo e até mesmo ele é capaz de desagregar rochas por meio de ações abrasivas. E isso vai acontecer principalmente quando a gente pensar na erosão geológica. E aí a temperatura. Pessoal, temperatura outro agente da erosão, porém é mais observada aí a incidência da temperatura quando a gente fala de erosão geológica, porque as variações de temperatura elas vão justamente afetar principalmente as camadas superficiais das rochas, que vão provocar ali expansão, vão provocar também contração, e isso pode levar à desintegração de rochas em pequenos fragmentos. Mas isso, voltando a falar, é uma questão mais demorada para acontecer. Então nós estamos falando aí de um processo demorado. Então logicamente estamos percebendo que a temperatura ela vai ter mais afinidade com a erosão geológica, não com a erosão acelerada. E a atividade biológica, né? Embora a erosão ela seja causada pela ação biológica, né? Esse tipo de erosão ela pode parecer um tanto insignificante, principalmente se a gente comparar com os outros tipos de erosão, mas a gente precisa entender que ela é importante, e nós temos ali também justamente os organismos, né, que eles vão promover ali tanto oxidação quanto também aeração, e vão acelerar aquele processo de desagregação das rochas. Então isso vai também, além do mais, facilitar o processo ali de transporte das partículas,
quando também vai aumentar a capacidade desse solo reter água e nutrientes. Então é por isso que é bastante importante esse tipo de erosão, né, através ali dos agentes biológicos. Pessoal, mas vamos dar continuidade, ainda falando de erosão do solo, a gente precisa lembrar da etapa do processo erosivo, que consiste aqui no desprendimento das partículas, no transporte delas e na deposição. E aí a gente tem o desprendimento, justamente que vai acontecer ali devido à ação do impacto das gotas de chuva no solo, o solo principalmente aquele que estiver desnudo, sem vegetação, sem proteção, e aí esse impacto vai provocar uma desagregação de partículas e um salpicamento dessas partículas, e elas vão ser transportadas através aí da ação da enxurrada, né? O escoamento superficial vai acabar transportando essas partículas de solo e sedimentando e depositando elas em outros locais. Esta é a etapa do processo erosivo. Bom, depois de falar nisso, a gente precisa recordar, porque isso você já sabe, quais que são as formas de erosão, as principais formas de erosão. Nós temos a erosão laminar, que é aquele tipo de erosão do solo em que vão se perder ali finas camadas de solo, são finas camadas e de forma gradual, né, elas são removidas de toda uma área, né, e isso vai resultar em um desgaste mais uniforme. Geralmente ele é menos perceptível de forma visual. E aí nós temos também a erosão em sulcos. Só lembrando que a erosão laminar ela é também conhecida como erosão em lençol ou erosão superficial. E aí nós temos a erosão em sulcos, que é justamente um tipo de erosão de solo que vai ocorrer justamente devido à concentração da enxurrada em determinados pontos do terreno. Vai resultar ali em média ali, né, em sulcos que tem ali uma média de 30 centímetros. Esse tipo de erosão ela pode ser controlada ali com os maquinários que são utilizados geralmente ali no cultivo das culturas. Então pode ser empregado ali o próprio maquinário que vai trabalhar na área para poder resolver ali, melhorar ali esse solo e evitar assim esse tipo de erosão que ele possa evoluir. E por último nós temos aqui também a erosão em vossorocas. Pessoal, essa é uma forma dramática de erosão, né? É bastante impactante, inclusive, observar essa erosão. Ela é caracterizada justamente pela formação de grandes cavidades em extensões bastante profundas, né? E aí ela se dá repetidamente pela ação ali da enxurrada, anos e anos a enxurrada, o escoamento superficial, e vai erodindo o solo e resulta aí, quando não há aí um método de controle eficaz, quando não há ali uma ação eficaz para reduzir o escoamento superficial, então acaba resultando na vossoroca. Bom, agora pessoal, vamos falar aqui também, recordar sobre o manejo nutricional do solo. Só para você recordar, nós temos aí a disponibilidade de nutrientes que ela vai acontecer em função do pH do solo. Isso mesmo, o pH do solo vai influenciar diretamente na forma como os nutrientes estão disponíveis para as plantas. E aí nós temos aqui o gráfico do pH, mostrando aqui como que vai se comportar aí a disponibilidade desses nutrientes em função deste pH. E aí nós temos que a faixa ideal de pH é entre 6 e 7, justamente para quê? Porque nessa faixa os nutrientes eles vão estar melhor disponibilizados, vão ser melhor disponibilizados para as plantas. Bom, e o que acontece quando nós não temos essa faixa de pH ideal? Então é feito o quê? É utilizado a fazer ali a correção do solo. Então, como é que vai ser feita a correção do solo, né? Vai ser utilizada ali a correção justamente, tanto a superficial quanto a subsuperficial, para obter maiores produtividades da cultura e maior eficiência no uso da água e de nutrientes. Então, a calagem ela vai ser utilizada justamente para dar ali mais eficiência aos fertilizantes, dar uma
melhor distribuição ali de nutrientes, e também tem o objetivo de elevar o pH do solo, elevando o pH do solo a um determinado nível, principalmente ali o valor do pH do solo, como a gente viu, fica ali entre 6 e 7, visando justamente neutralizar ou reduzir o efeito tóxico tanto do alumínio quanto do manganês, e também melhorar o ambiente radicular para que as plantas possam absorver os nutrientes essenciais. Bom, dito isso, a gente precisa relembrar quem são os elementos minerais. Nós temos elementos essenciais, elementos benéficos e elementos tóxicos. Os essenciais são aqueles nutrientes da planta sem os quais ela não vai sobreviver. Isso mesmo. Esses elementos eles atendem aos critérios de essencialidade. E aí nós temos também os elementos benéficos ou úteis, que eles não são essenciais. Sem eles, a planta ela pode sobreviver. Entretanto, né, pessoal, a presença deles é capaz de contribuir para o crescimento e também para a produção ou para a resistência ali a algumas condições que sejam desfavoráveis. Temos também elementos tóxicos, que são aqueles elementos prejudiciais à planta, que não vão se enquadrar em nenhuma das classes anteriores, nem vão ser essenciais, nem vão ser benéficos. Bom, e agora nós temos que classificar esses nutrientes em função ali da quantidade em que eles são exigidos pelas plantas. Nessa classificação nós temos aqui macronutrientes orgânicos, que são carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí nós temos macronutrientes, que vão ser ali nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tendo ali o nitrogênio, o fósforo e o potássio como macronutrientes primários, e tendo ali o cálcio, o magnésio e o enxofre como macronutrientes secundários. Também nós temos os micronutrientes, que são boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, silício e zinco. Estes são os micronutrientes. E eles são classificados em macro e micronutrientes, não pelos critérios de essencialidade, mas tão somente pela quantidade em que são exigidos pelas culturas. Pessoal, olha só, essa aqui foi a nossa revisão acerca desse conteúdo. Eu trouxe aqui com vocês apenas alguns conceitos, vocês já estudaram isso, eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem nessa prova. E olha só, aguardo os comentários de vocês aí, me envia uma mensagem, resolve aí a tua prova e depois me envia uma mensagem e me fala como você foi. Até mais, pessoal, e mais uma vez, boa sorte, fica tranquilo e boa prova para vocês.